Bom dia, amados do grupo. Eu sou novo no grupo, então eu tenho mais é que aprender mesmo, ao invés de ficar postando isso ou aquilo. Posso garantir a vocês que não é achismo, até porque quando eu saí do sistema religioso, para mim foi uma queda. E ao mesmo tempo que foi uma queda, eu me senti forte. Por que eu me senti forte? Porque as escrituras nos dão esse embasamento. No que sentido? Paulo era religiosíssimo. Paulo era ferrenho naquilo a qual ele foi colocado. Ele estudou para aquilo com Gamaliel. Paulo podemos considerar que era o cara religioso. Fazia por amor a Deus, como ele tinha sido ensinado. Mas quando Paulo descobriu a verdade, quando Paulo foi acometido pela verdade que Cristo o albarroou no meio do caminho a Damasco e fez aquele baita clarão, abrindo-lhe os olhos, né? Fazendo compreender o que era verdadeiramente o Cristo. E a partir dali, Paulo começa uma nova transição na vida dele. O que nós podemos aprender? O sistema religioso é o mesmo que Paulo vivia. E nós vivemos também dentro do sistema religioso. Se Paulo tivesse sido acometido no meio do caminho, sem antes ter conhecido o sistema religioso, podemos configurar que Paulo não teria sido o apóstolo que fora depois. Então, depois que ele saiu a caminho de Damasco para fazer as artes e as presepadas e resenhas que ele iria fazer, logo ali Jesus o abarrou no meio do caminho e fez com que ele enxergasse o clarão, a luz de Cristo. E ali, nas conversas, que todo mundo já sabe qual se trata, Paulo foi aberto os olhos e o entendimento. Foi batizado e começou a pregoar. Tanto que a partir dali, Paulo, tudo aquilo que ele fazia no sistema religioso, ele inverteu com a mesma capacidade, com a mesma ênfase, com o mesmo desejo. Só que dessa vez, para anunciar as boas novas e resgatar os perdidos. A partir daí, nós compreendemos o quê? Que o apóstolo Paulo foi aberto os olhos e liberto, livre. Tanto que ele fala em Romanos capítulo 1, verso 16: Eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo crê, pois sou devedor a gregos, bárbaros, esses e aqueles. Não ficamos tristes, é o momento de reviver, nascer de novo para uma nova história. Tem que nascer da água e do Espírito. A partir daí, as verdades vêm, nasce o Espírito novo, o Espírito de Cristo, para fazer a vontade do mesmo. Deus abençoe o dia de todos vocês. Foi muito interessante nós sairmos do sistema, mas como eu tinha um cargo de músico, eu toco flauta transversal, e na igreja eu já era oficializado. Nossa, é uma burocracia para entrar naquele raio daqueles bancos de músico. Uma coisa chega a ser vergonhoso, porque você vê uns se oficializarem nas provas, outros não, e outros até mais desejosos do que nós para fazer a vontade de Deus, sabe? Tocar com aquele intuito de sistema, né? Nossa, eu estou fazendo para Deus, embora na verdade estamos fazendo mais para o homem do que verdadeiramente para Deus. Então, quando eu fui despertado, irmão, comecei a ler as escrituras e a compreender. Na hora que eu vi os vídeos do irmão Akel, eu me identifiquei muito. Claro que eu não tenho aquela sabedoria de como é que eu falo? Científico, psicológico, que ele fala bonito, né? Ele sabe falar, é doutorado em várias faculdades. Não é que nem eu não tenho formação alguma. Então eu não sei falar bonito, sou grosso, infelizmente. Mas Deus sabe como vai utilizar dessa maneira rústica. Mas vamos lá. E ali comecei a perceber que as pregações ensinadas nos cultos, que não pode chamar de ensino, mas bem na verdade, e elas iam contra ao que a escritura falava. E comecei a perguntar para muitos irmãos: mas não está dizendo isso? Por que está ensinando aquilo? Por que está pregando aquilo lá? Aos poucos começaram a me olhar com desprezo e começaram a me ignorar, a ponto que eu larguei, abandonei o meu ministério de músico. Os meus filhos também eram músicos. Eu e o mais novinho de 10 anos toca flauta transversal, o outro de 12 anos toca o clarinete, né? Estávamos na orquestra já. E
por sua vez, isso para nós não foi nada, não foi algo e nem motivo nenhum para nos segurar lá não. Saímos mesmo. É o famoso chamados para fora. Algo que eu creio que seja sobrenatural da parte de Deus nos tirou para fora. Não sentimos falta. No começo ficou um pouco difícil, assim, um labirinto. Para onde iremos, a quem iremos? Aí logo João 6,60. Só Deus, só Cristo tem o pão da vida, a palavra, né? E a partir dali comecei até aí. Por algumas vezes, 3 vezes, eu ainda cheguei nesse menino que eu falei aí, o Paulo Júnior. Conversei pessoalmente com ele, procurei fazer umas perguntas, algumas ele respondeu, outras não. Ficou meio assim. Inclusive o moço aí, o irmão Júnior, eu acredito que é Júnior, falou a respeito e eu perguntei para o Paulo Júnior, falei, mas não seria interessante você juntar os seus que estão junto com você para fazer essa obra e fazer a vontade de Deus em Franca? É necessário que você esteja dentro de um sistema para ganhar um sistema? Até brinquei com ele, você não vai querer dar uma de judeu para ganhar judeu. Bom, bem complicado isso que você está querendo fazer. Aí ele falou assim, olha, vamos marcar uma visita na sua casa. Mas até hoje Deus não permitiu de marcar essa visita não. E hoje nós fazemos visita em várias casas, pessoas perguntam a respeito de como é servir a Deus fora de uma igreja, fora de um sistema. E a gente vai fazendo a vontade de Deus dessa forma. Inclusive teve até um conhecido meu, um pastor batista, e ele começou a querer fazer um discipulado comigo. Fiz com ele, não desfiz, porque ele é uma pessoa mais idosa, né? E eu respeitei, conversamos muito, fiz muitas perguntas, não obtive respostas, até que um dia eu falei para ele, olha irmão, sinceramente, você não está querendo alguém para te ajudar na obra quando da forma como você me convidou. Você falou que queria alguém para te ajudar na obra tal, mas eu percebo que você não quer uma pessoa parceira para fazer a vontade de Deus. Você está querendo o mérito de ter me arrancado de casa e colocado na sua igreja e sentado no banco. Você não está querendo me fazer um discípulo, você está querendo me fazer um batista. Diferente. Não durou muito. O que acontece? Eles, quando quer colocar você dentro da sinagoga, eles te abraçam, eles te amam. Depois que eles não obtêm o tal êxito, aí te descarta. Malemão, bom dia, boa noite. Mas vamos firme, irmão. Deus sabe de todas as coisas e o porquê de tudo que está acontecendo em nossas vidas. De glória em glória. Vamos fazendo a vontade do Criador.